sido bastante enigmático por causa do seu teor poético. Convido vocês ao livro de Jó. O livro de Jó é das Escrituras, conhecido até por quem não conhece a Bíblia. É aquele tipo de texto que transcende a cultura religiosa, a cultura cristã evangélica, porque o livro de Jó é daqueles livros que geram ditados populares, como a famosa paciência de Jó. São textos que transcendem porque falam de questões humanas que vão para além de debates religiosos, chegam nos âmbitos filosóficos, no senso comum da vida. São textos que falam da saga humana, do existir humano, do acontecer humano, da trajetória existencial da vida. O livro de Jó é um livro de sabedoria. Há no Antigo Testamento, já mencionei aqui algumas vezes, 5 livros chamados sapienciais, livros de sabedoria, e eles têm um teor poético, como é o caso do livro dos Salmos, que é poesia, que são canções, que é poesia efetivamente. O livro de Jó, ele tem esse teor poético, porque os diálogos que vão sendo estabelecidos, que vão acontecendo no livro de Jó, são diálogos repletos de poesia daquele período, repletos dessa marca da cultura da época, refletem o pensamento do seu período, a mentalidade, a cultura histórica da sua época. É por isso que livros tão antigos impressionam de terem mensagens tão atuais. Isso comprova que a saga humana, a história da vida humana, apesar de todos os enredos, processos, desenvolvimentos, e como no caso do século XX e XXI, com o desenvolvimento científico, técnico, abissal, apesar de todos estes desenvolvimentos, o humano continua confuso. O pensamento científico traz a ideia de que há respostas, basta encontrá-las. Elas existem. É só saber fazer a pergunta certa e procurar no lugar correto. É como ir ao Google e fazer uma pesquisa e não saber perguntar, não saber pesquisar. Saber pesquisar apuradamente faz com que você encontre a explicação desejada. O livro de Jó passeia por isso aí, porque a sensação clara que temos com o livro de Jó é que, no fim das contas, aquela série de diálogos, alguns diálogos cansativos, inclusive, estes diálogos, no fundo, intencionam dar uma explicação para o que não tem explicação. Básico assim. Tipo, responder o que não tem resposta. Se responder o que não tem resposta é uma realidade, então o que fazemos é gerar hipóteses sobre as possíveis, plausíveis, prováveis respostas e até aceitáveis respostas. Então, a mente humana, com a sua divagação típica, começa a especular o que deve ser a resposta para as questões humanas. E aí, gente, nós somos opiniúdos demais, e aí a coisa vai para tudo quanto é direção. Porque a gente especula, fala, opina e não responde nada. Não responde
responde nada. Sabe aquele vazio da alma? Continua. Imagine que com o advento do iluminismo, do pensamento científico, da racionalização pós-era medieval, entendeu-se o seguinte: agora o pensamento científico impera e tudo que é crença vai por água abaixo. Ou você tem resposta, ou você é débil, não entende nada, é um ignorante. Em outras palavras, esse pensamento veio para dizer assim: quem manda aqui agora é a gente. Vocês tiveram o tempo de vocês, aqueles que faziam da crença as suas respostas. Quer saber? Vocês não conseguiram resolver os dilemas humanos. Deixa agora que a ciência resolve os dilemas humanos. E o hilariante disso é que quanto mais se desenvolve a nossa capacidade de intervir na vida humana, com remédio, com tecnologia, com capital, com dinheiro, o ser humano continua vazio. As questões da alma humana continuam fervilhantes. Você pode ter alívios. Então, se você tiver a possibilidade, dizem que os afortunados não são os que têm dinheiro, são os que têm crédito. Se você tiver crédito, para pegar o seu cartão de crédito e ir a um lugar de compras e comprar bastante, você vai sentir bem naquele momento até a chegada da fatura. Porque a chegada da fatura vai mostrar para você que a vida não é tão simples assim. E nós vamos vivendo de alívios pontuais, alívios imediatos, respostas fracas, respostas prontas, respostas feitas. Nós vamos vivendo de tentar dar explicações para a vida que não preenchem. O livro de Jó apresenta uma confusão dentro da mente e do coração de um homem justo, de um homem bom, de um homem honesto, de um homem de fé. Um homem de fé que cumpre com suas obrigações, responsabilidades, seu papel social, seu papel familiar, seu papel religioso, e vê a vida despencar diante dele, tudo ir pelo ralo, tudo que ele construiu, tudo que ele acreditou, tudo que ele imaginou que fosse sucesso. Aquele capítulo 1º do livro de Jó, cheio de sagacidade, com essa linguagem poética. Afinal, o livro de Jó, sobre a sua autoria, primeiro que a autoria do livro de Jó, tudo indica que ele tenha sido escrito por um sábio. Só isso que se sabe do sábio. Ele era sábio. Só isso que se sabe. É um autor desconhecido, e até o período em que o livro literariamente se encaixa é difícil de definir. Se é do período patriarcal ou se é de um período mais próximo da era cristã, 400 anos antes de Cristo. A questão é que neste livro nós vemos este homem bom ficar em crise com a vida, porque a vida não é justa, e ele é obrigado a acreditar que a razão de seu sofrimento é Deus pesando a mão, punindo-o por algo que ele não consegue entender que tenha feito para justificar. Ou seja, na sua época a mentalidade era a seguinte: se a vida vai bem, é porque Deus está soprando a favor. Está dando certo, as portas estão se abrindo,
os anjos vão na frente abrindo caminho, é Deus abençoando a sua trajetória. Agora, se as coisas começarem a se complicar, você começar a quebrar a cara, a perder, a sofrer, tem algo errado aí. Deus deve estar punindo você por algo. Essa cultura ela é tão poderosa que ela chegou aos tempos de Jesus. Na cultura dos dias de Jesus, os ricos eram considerados abençoados, os pobres amaldiçoados. Acontece que mesmo na cultura ocidental do século XXI, isso está implícito de alguma forma. Por que nós sofremos tanto com os nossos dilemas humanos? Por que nós entramos em crise com a nossa fé quando as coisas não vão bem na vida? Por que atrelamos uma boa notícia a algo vindo de Deus e uma má notícia a uma perspicaz tentativa de Satanás de nos apunhalar pelas costas? Se eu perder um emprego, eu me pergunto, será que fiz algo por merecer? Se eu ganhar uma promoção, imagino, Deus está me abençoando. Isso é mais presente do que se imagina. E muito da crise, da não explicação para as coisas da vida, está no fato de que nós imaginamos ou nos venderam a ideia de que se eu servir a Deus de todo o meu coração, com veracidade, com honestidade, com diligência, Deus vai fazer honrar e abençoar os meus caminhos. Agora, se algo complicado acontecer, o meu coração começa a esmorecer. Neste livro, como todos que conhecem a história neste livro, acontece que 3 amigos de Jó se aproximam para serem consoladores, porque Jó perde tudo que tem, todos os seus filhos e a sua saúde. Ele passa a ter uma doença de pele daquelas que são purulentas, nojentas, terríveis, das quais as pessoas não querem se aproximar. Jó, como se fazia na cultura da época, sai da cidade, fica distante, como os marginalizados, fica distante, joga pó sobre si, raspa com pedaços de vidro, telha, raspa suas feridas e grita para Deus: o que fiz para merecer tamanha injustiça? E seus consoladores amigos tentam convencê-lo de que se está passando pelo que se está passando, é porque tem alguma explicação para isso. Convido vocês ao capítulo 42, vamos para a parte final dessa história, mas não para a parte final bonita que o livro traz. O livro traz assim aquele desfecho magnífico que gostaria de qualquer livro bonito. Mas na verdade o que vale mesmo desta história, que tem tudo a ver com a nossa vida cristã, com a nossa rotina, com os nossos relacionamentos, com a nossa prática da fé e da vida, é a maneira como o coração de Jó se expressa para Deus. E assim eu caminho para finalizar a minha reflexão desta noite. Jó 42, os primeiros versos, trata-se de um instante em que após surgir um quarto personagem, um quarto amigo de Jó, que faz um forte discurso que não acrescenta nada, mas que deixa claro que a explicação não existe. Aparece Deus se manifestando e falando com Jó.
Essa é a tentativa de Jó de dizer alguma coisa para Deus sobre o seu coração, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. É clássico e vocês conhecem. Jó 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Ó Deus, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? É inequívoco que Jó, na sua dor e na sua humanidade, ele se resignou acerca de Deus. Ele questionou o favor de Deus, o cuidado de Deus, a bênção da presença de Deus. Sabe o que aparece, na verdade? Como bem destaca John Stott sobre a sua avaliação do discurso de Jó, aparece autopiedade. Sabe o que é autopiedade? É complexo de inferioridade. É gente se matando e matando a própria imagem que tem de si mesmo. É gente que fica tão angustiada com as perplexidades da vida, e a vida é cheia de perplexidades. Sempre tem uma a mais para nos impressionar. Mas pessoas que se deturpam, que se machucam, que se deformam, que se estragam. A vida já é dura, mas a vida não é só dura. A vida tem nuances belas. A vida tem beleza palpável, descritível, tocável, perceptível. Mas às vezes estamos tão em torno e embrenhados nas nossas dores existenciais que a gente se desvaloriza a ponto de se estragar. A ponto de se estragar. Essa autopiedade de Jó é parecida com a declaração típica de um personagem de humor que sempre afirmava em seus episódios do seu seriado famoso dos anos 70 para cá: ninguém tem paciência comigo. Ou seja, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém me ampara. Só que esta autodestrutividade vai te deformando e vai te fazendo não perceber o seu próprio valor, a sua própria beleza, a sua própria singularidade. Ninguém neste planeta de 7 bilhões de pessoas é igual a você. Ninguém. Não tem outro como você. Você é único, singular, particular, pessoal. Não é só impressão digital, gente, é alma. Alma! Você é a alma singular. Jó se perdeu disto. Jó começou a lamber as próprias feridas, a justificá-las,
a se acostumar com o cheiro delas. Nós nos acostumamos com o cheiro da nossa ferida. E aí começamos a destruir a nossa índole, a nossa imagem, o nosso valor, a nossa beleza, o nosso melhor. Isso é triste. É triste quando eu me sinto tão pequeno para lidar comigo mesmo, ou me sinto tão pequeno na tentativa de ajudar uma pessoa que está se machucando, se ferindo a si mesma, e você se sente impotente de fazê-la acreditar que ela tem valor. Como é fácil acreditar em mentiras sobre nós mesmos. Como é fácil inventar mentiras sobre nós mesmos. Ou porque são ditas por pessoas, são ditas pela cultura, são ditas pelo padrão estético, pelo padrão social, pela formatação das relações humanas, que eu não encaixo, eu não tenho como caber nisso, porque não tem meu rosto, não tem minha cara, não tem meu coração, não tem meu jeito. E aí a gente vê Jó morrendo de autopiedade, de inferioridade, de miserabilidade. E 3 amigos que eram para chegar e dizer para ele: o seu valor é único, é singular, Deus te ama e Ele não vai te abandonar. Não tem nada a ver com punição, tem a ver com a vida. A vida é assim. Ele não vai nos livrar disso. Ele vai participar da nossa história, conosco, em nós. Por isso Jesus disse que o Espírito Santo é consolador. Porque o Espírito Santo vem para nos dar vitalidade, para lidar com a vida que nos oprime, nos massacra, nos atropela. A autopiedade estava matando Jó. Além de autopiedade, tinha um orgulho em segundo lugar. Tinha um orgulho. Tinha uma coisa de dentro assim: mas não vou também aceitar, reconhecer, permitir qualquer possibilidade de explicação para isso que eu estou vivendo. Se não tem explicação, é injusto. Então Jó começa a fechar as possibilidades de ajuda. Jó começa a demonstrar um orgulho que vai sufocá-lo, envenená-lo, porque Jó começa a ser autojustificável. Ele começa a dar explicações baratas sobre a sua realidade. E é assim que fazemos. A gente começa a não escutar mais o marido, mais a esposa, mais os filhos, mais os amigos. Nós não queremos escutar ninguém, porque a gente é orgulhoso demais para reconhecer que nós não estamos conseguindo, que nós estamos sofrendo, que nós estamos falhando, que nós estamos vulneráveis, que nós precisamos de ajuda, que nós somos humanos, que nós somos finitos, que nós somos falíveis, que nós somos gente. Que lindo seria você pegar as mãos do seu cônjuge, olhar nos olhos e dizer: me ajuda, eu te amo, vou viver a vida do seu lado, mas tem hora que eu não dou conta, me ampara, vamos nos ajudar, vamos caminhar juntos em nossa vulnerabilidade, em nossas lutas e em nossas angústias, mas juntos, sempre juntos. Ajuda, me ampara, me acolhe, não tenta me entender, nem eu me entendo. Por que eu sou assim? Eu sou assim, mas eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor. Esse orgulho, gente, sufoca e não explica nada e não resolve nada. Jó falava e não resolvia a sua dor e o seu vazio de alma. E finalmente, em meio a tudo isso, o coração de Jó, que estava alimentando
o seu sofrimento, alimentando a sua autopiedade, a sua deformação da própria imagem e aumentando o seu orgulho de quem diz assim: a vida é ruim, não adianta mesmo, vai de mal a pior, nossa, nem Jesus quer voltar para esse lugar. E conforme a gente vai tornando complexa cada vez mais a nossa ideia de viver, ao invés de simplificar, nós começamos a afundar. E nesse afundamento, Jó finalmente decide ter aquela que é a mensagem central do livro de sabedoria e o poético livro de Jó. O livro de Jó é um livro que nos recomenda entregar a vida a Deus, confiar no que a gente não vê, esperar pelo que a gente não sabe. A entrega que o livro de Jó nos propõe é como se lançar no escuro, crendo que há uma presença que jamais permitirá que eu me sinta só, que eu esteja só, mesmo que eu me sinta tantas vezes. É me lançar nesses braços, é me lançar nesta crença, é me lançar nesta presença. O livro de Jó é um livro que tem uma mensagem simples para que cada um de nós, em nossas buscas variadas de preenchimento, de explicação e de respostas, simplesmente entreguemos nosso coração e devotemos com simplicidade a nossa existência a Deus e ao nosso entorno, às pessoas com as quais há possibilidade de que aquela pessoa com quem eu convivo me machuque? Claro, talvez já tenha até acontecido. Há possibilidade de que a minha confiança seja traída? Claro, claro que há. Mas saiba de uma coisa: se você não se entregar, não se lançar nesta relação, nesta convivência, nesta pessoalização da presença de Deus em nós, da convivência num casamento, da interação familiar, se você não se lançar, não confiar, não se entregar, ela nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Com estas palavras lindas, Jó simplesmente diz: Deus, não entendi, mas entendi. Não entendi nada sobre o que eu não entendo, mas entendi tudo sobre o que eu preciso entender. O Senhor me ama, o Senhor está aqui, o Senhor não vai me abandonar, o Senhor vai caminhar comigo, o Senhor vai participar ativamente da minha vida. Fiquem em pé, vamos orar. Nós vamos fazer? Nós vamos continuar nos deformando, nos descaracterizando, nos autodestruindo? Ou vamos fazer isso de forma diferente? Vamos machucar quem está perto de nós? Ou vamos continuar orgulhosos, sem escutar quem deveríamos escutar, sem procurar quem deveríamos procurar,
sem acreditar e apenas alimentar o veneno que nos entorpece, o que faremos? Continuaremos com sentimento de culpa dos erros que cometemos, das bobagens que fizemos? Vamos continuar lambendo nossas feridas? Vamos continuar com vergonha de quem está conosco, achando que a gente estragou a vida de alguém? Ou vamos confiar? Ou vamos nos entregar? Ou vamos nos aproximar de novo, dar a mão de novo e dizer: vamos acreditar em nós, vamos acreditar em nosso casamento, vamos acreditar em nossa convivência, vamos acreditar em nossa fé, vamos acreditar. Uma atitude de entrega traz para nós, para cada um de nós, dignidade, porque aconteça o que acontecer, independente do que você fez ou do que eu fiz, Deus restaura a minha dignidade, como Ele fez com a mulher samaritana, como Ele fez com a mulher adúltera, como Ele fez com o cego de nascença, como Ele fez com os seus discípulos, como Ele fez com todos que se aproximaram do Mestre. Ele nos dará dignidade. Com dignidade Ele nos dará quebrantamento, porque o orgulho só nos entorpece, só nos agoniza. Mas com o coração mais aberto, mais humilde, mais maleável, nós vamos ter condições de ouvir quem devemos ouvir, de parar de ouvir quem devemos deixar de ouvir. Nós começaremos a nos aproximar de quem nos ama de verdade e nos afastar de quem não quer nada conosco. E finalmente, nessa simplicidade da entrega, nós vamos confiar em Deus. Confiar em Deus e nas palavras de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Sabe, o dia depressivo, de fundo de poço, de abismo sem fim? Eu estarei com você. Creia nisso. Não se afaste disso. Agarre-se na graça de Deus e seja sustentado para reagir diante da vida. Alguém pertinho de você que você gostaria de se aproximar, se aninhar, se aconchegar, agarrar, pedir perdão. Vamos orar juntos, nessa expectativa de que a entrega seja a nossa melhor escolha. Mas se você preferir dedicar pessoal e exclusivamente algo a Deus, todos fechem seus olhos nesse instante, por gentileza. Há algo que você queira entregar a Deus, como uma angústia, como uma luta, como uma aflição? Levanta a sua mão, por favor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela sábia, profunda e eficaz mensagem do livro de Jó. Por mais que a gente se debata com a vida, não adianta sufocar cada vez mais as nossas dores. Quanto mais tentamos explicar, menos sabemos, menos encontramos. Mas basta, queremos tão somente nos entregar a Ti. Queremos tão somente pedir ao Senhor: restaura a nossa sorte, restaura a nossa dignidade. Queremos tão somente quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Nos traz humildade,
marca central do caráter de Jesus. E ó Deus, restaura relacionamentos, restaura corações quebrados. Ó Deus, realinha a autoimagem das pessoas que estão se autodestruindo. Ó Deus, quebra o orgulho que nos afasta de Ti e de quem amamos. Ó Deus, realiza em nós, com a Tua graça, com o Teu jeito, com a Tua presença, a bela, a graciosa vontade perfeita e agradável que o Senhor tem para nós. Que o amor de Deus, a graça incomparável e real de Jesus, o consolo e a presença do Santo Espírito do Senhor, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que o consolo do Espírito, que estas bênçãos sejam sobre nós, em especial sobre cada pessoa que se manifesta entregando sua dor, enfermidades, lutas, angústias e necessidades diante do Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dá um beijo nas pessoas que você abraçou.